Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula anterior, nós vimos sobre as teorias evolucionistas, né? Nós vimos um pouco sobre o darwinismo e o lamarckismo. E hoje nós vamos falar sobre o processo evolutivo e a diversificação da vida. Primeiramente, nós precisamos entender o que é uma espécie, né? Então, espécies são grupos de populações naturais que se cruzam entre si ou potencialmente se cruzam, estando isolados reprodutivamente de outros grupos. Ou seja, uma espécie, ela é um grupo de organismo que ela pode potencialmente se intercruzar ou se acasalar, né, para poder produzir uma prole fértil e viável. Então, como surgem novas espécies? Então, novas espécies, elas surgem através de um processo chamado de especiação. Na especiação, uma espécie ancestral, ela se divide em duas ou mais espécies descendentes que são geneticamente diferentes uma da outra e não conseguem mais se intercruzar. Um fator interessante para nós podermos entender sobre especiação é a variabilidade genética. Então, a variabilidade genética, ela é o passo inicial para que ocorra o processo de especiação. A especiação, ela também envolve um conjunto de processos que dá origem a novas espécies. Então, ela também faz parte do processo evolutivo. Aqui nós temos um exemplo mais didático. Aqui nós temos uma população original e surge um rio, e esse rio, ele separa essa população. A gente pode chamar esse rio de uma barreira geográfica. E após muitas gerações, né, essa população, ela evolui diferenças genéticas. Então, depois de muitos anos, essa população, ela vai evoluir geneticamente. Então, geneticamente ela não será mais igual à sua população original. E caso ocorra um processo onde esse rio soma e essa população se une novamente, as diferenças genéticas vai prevenir que haja uma reprodução entre essas duas populações. Então, no caso, essas duas populações, elas não podem mais cruzar entre si, porque ocorreu o processo de especiação e elas já não conseguem mais cruzar entre si, porque aqui já gerou novas espécies, que morfologicamente são iguais, né? Mas geneticamente elas são diferentes. E os cientistas, eles também classificam a especiação sobre dois processos, né? Aqui nós temos também um exemplo que Darwin colocou no seu livro, né, Origem da Vida, e é basicamente o mesmo processo do slide anterior, né? Aqui nós temos um ancestral comum, que é um elefante, e aí ocorre uma barreira, né, uma ramificação, e separa esse ancestral comum dos seus outros descendentes, né? E aí, depois de muito tempo separados, eles se adaptam ao local onde eles estão, fazendo com que eles não cruzem mais entre si. Então, vai gerar aqui, onde nós podemos ver espécies novas e diferentes. Aqui nós temos o elefante asiático e o elefante africano. Então, existem também dois processos que é classificado pelos cientistas, né, que fazem parte da especiação, que é a anagênese e a cladogênese. A anagênese, ela compreende processos pelos quais uma característica surge ou se modifica numa população ao longo do tempo, sendo responsável pelas novidades evolutivas. É uma evolução contínua que gera uma nova espécie que resulta de mutação, permutação e seleção natural. Já a cladogênese,
ela compreende processos responsáveis pela ruptura da coesão original em uma população, gerando duas ou mais populações que não podem mais trocar genes. Então, podem ocorrer devido ao surgimento de barreiras geográficas. Aqui nós temos um exemplo também. Então, aqui é o processo de anagênese. O que acontece? Um caráter muda ao longo do tempo no interior de uma mesma espécie. Então, como vocês podem ver, a primeira espécie, ela já é diferente da última espécie, porque surgiu um caráter que mudou e foi passando de geração em geração, né? O tempo foi passando, e esse caráter mudou na mesma espécie. Então, aqui não ocorreu uma diversificação de espécies, ocorreu uma mudança na mesma espécie. Já na cladogênese, é um processo onde duas populações isoladas diferem-se no decorrer do tempo, onde elas originam duas novas espécies. Então, aqui a gente tem uma população, elas são isoladas, né? Tem que se adaptar onde elas estão, e ela vai gerar duas novas espécies. Então, esse é o processo de anagênese, onde o caráter surge na mesma espécie, e aqui nós temos a cladogênese, onde ocorre uma diversificação das espécies, né? Uma especiação. E nós também temos outros tipos de especiações, né? Nós temos a especiação alopátrica. O que é e como ocorre a especiação alopátrica? Então, na especiação alopátrica, organismos de espécies ancestrais evoluem em duas ou mais espécies descendentes depois de um período de especiação causada por barreira geográfica, como uma cadeia de montanhas, um deslizamento de rochas ou um rio. Então, exemplificando como ocorre. Primeiramente, a gente tem uma população que é da mesma espécie, onde eles compartilham o mesmo fundo genético. Então, geneticamente, eles são iguais. E aí surge uma barreira, né? Que pode ser tanto uma barreira natural ou artificial, né? Que pode ser um rio, uma montanha ou até mesmo uma estrada. E o surgimento dessa barreira impede a troca de genes entre esses indivíduos que foram separados da população. Então, devido a essas mutações e as adaptações e as condições ambientais diferentes, às vezes eles têm que se adaptar à temperatura, ou às vezes é um ambiente totalmente diferente, vai ocorrer mutações genéticas. Então, o fundo genético de cada grupo separado, ele vai se alterando, né? Então, vai se modificando. Então, não é mais igual ao seu ancestral comum. Então, o fundo genético, ele diverge, né? Ele se modifica, e isso leva a uma incapacitação de cruzamento. Então, aquelas duas espécies, elas não podem mais cruzar entre si. Então, isso é chamado de isolamento reprodutivo. Então, mesmo se essa barreira geográfica sumir e esses indivíduos possam voltar a habitar junto, eles não cruzam mais entre si. Então, da mesma população se formam espécies distintas. Então, daquela mesma população, daquele mesmo ancestral comum, vai se formar outras espécies que são totalmente diferentes geneticamente. E nós temos também a especiação simpátrica. Em especiação simpátrica, organismos de uma mesma espécie ancestral tornam-se reprodutivamente isolados e divergem sem qualquer separação física. Então, na especiação simpátrica, eles não precisam sair do seu habitat. Então, existem muitas maneiras, né, de especiação simpátrica, mas, entretanto, um mecanismo que é muito comum entre as plantas, né, envolve erros na separação de cromossomos durante a sua divisão celular. Então, a especiação simpátrica, ela é um erro cromossômico, né, na separação dos cromossomos. Isso ocorre muito com plantas. E esse erro, ele é chamado de poliploidia.
E nós também temos as barreiras pré-zigóticas, que também fazem parte desse processo de especiação. Então, as barreiras pré-zigóticas, elas previnem que membros de diferentes espécies cruzem e produzam um zigoto ou um embrião celular. Nós temos aqui um exemplo. Por exemplo, duas espécies podem ter preferência por diferentes habitats e, por isso, ser improvável que se encontrem. Então, isso é chamado de isolamento de habitat. Então, são duas espécies, ó, aqui nós temos um exemplo. Nós temos dois grilos, né? Só que eles preferem viver em ambientes diferentes, né? Ambientes totalmente diferentes. Então, ele vai viver mais no solo arenoso, né? Como vocês podem perceber na imagem, e áreas mais perturbadas, né? E o outro, ele já vive no solo mais natural, argiloso, em bordas de florestas. Então, tudo isso contribui para que ocorra o isolamento reprodutivo. Então, essas espécies, elas não vão cruzar entre si, porque elas vivem em habitats totalmente diferentes. Aqui nós temos outro exemplo. Duas espécies, elas podem se reproduzir em períodos diferentes do dia ou do ano, e assim elas estarem menos propensas a se encontrarem ou procurar parceiros. Então, isso é chamado de isolamento temporal. Aqui nós temos duas espécies de sapos e elas são reprodutivamente isoladas, porque o sapo da esquerda, ele se reproduz mais cedo no ano do que o sapo da direita, né? Então, isso faz com que eles nunca procurem um ao outro, porque o período de reprodução deles é totalmente diferente. Então, aqui nós temos um isolamento reprodutivo e por barreiras pré-zigóticas, né? E as barreiras pós-zigóticas, então, as barreiras pós-zigóticas, elas previnem que zigotos híbridos, que são embriões unicelulares com pais de espécies diferentes, se desenvolvam em adultos saudáveis e férteis. Então, as barreiras pós-zigóticas, elas estão frequentemente relacionadas com um conjunto misto de cromossomos, então, do embrião híbrido, no caso, né? O qual esses cromossomos, nesse embrião, ele pode não se combinar corretamente, né? Ou então ele pode carregar um conjunto completo de informações, fazendo com que esses indivíduos que são gerados, alguns mesmo nem chegam a nascer, ou outros não têm uma vida saudável, né? Não conseguem alcançar a sua vida adulta, né? Ou são estéreis. Aqui nós temos um exemplo. Quando uma égua e um jumento se acasalam, eles produzem descendentes híbridos chamados de mulas. Embora uma mula ela seja perfeitamente saudável e possa viver até uma idade bastante avançada, ela é infértil e não pode ter sua própria prole, que foi o que eu falei para vocês, né? Então, são espécies diferentes, né? Um jumento e uma égua são de espécies diferentes. E a união deles gera um indivíduo que ele nasce, ele é saudável, só que ele é infértil, ele é estéril, então ele não pode se reproduzir. E aqui nós temos um exemplo mais didático. Aqui nós temos um jumento. Aqui nós temos um jumento. E aqui nós temos uma égua. Então, quando ocorre o cruzamento entre esses dois indivíduos, ele gera uma mula. Só que essa mulinha, ela não consegue produzir a sua própria prole. Por quê? Porque ela é estéril. Então,
há incompatibilidade cromossômica, né, nesses indivíduos. E tudo isso faz parte dos processos evolutivos, né, onde as populações, os indivíduos precisam ter mudanças, modificações. E essa foi a nossa aula de hoje, né? Aqui estão algumas das minhas referências. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Foi um prazer estar com vocês.